que eu vou trazer aqui hoje é um pouco sobre os conceitos de epidemiologia, alguns conceitos básicos relacionados à pandemia do Covid, né? Que esse é o grande tema que está aí, e a gente precisa entender um pouquinho alguns conceitos que são um pouco diferentes de quando a gente trata da epidemiologia como um todo. Muito, principalmente no Brasil, a gente vem falando de epidemiologia e o foco sempre foi muito, atualmente, as doenças crônicas, né, os problemas crônicos, apesar de a gente sempre ter uma agenda inacabada de problemas infecciosos no Brasil. Mas, mesmo assim, são muitas vezes sub-áreas da epidemiologia que vêm sendo pouco trabalhadas, né? E a gente se aproximou muito desses conceitos agora com a epidemia, com a pandemia do Covid, tá? Aqui, então, também tem, né, a instituição de onde eu venho, a UFPEL, nosso querido UFPEL, Faculdade de Enfermagem, onde eu sou lotado, e também o Grupo Brasileiro de Estudos sobre Multimorbidade, que é a principal linha de pesquisa que eu venho tendo agora, né, desde o meu doutorado, e a gente tem esse grupo onde realiza pesquisas com parcerias em diferentes locais do Brasil e do mundo, sobre a multimorbidade, que depois eu vou falar um pouquinho mais também para vocês rapidamente sobre ela. Bom, fazer um disclaimer aqui, né, sobre a apresentação, acho que é importante, né, deixar claro que é uma apresentação para uso educacional, não é destinado para nenhum outro fim. As informações que vão estar aqui, né, são de responsabilidade minha, né, são de minha responsabilidade e não obrigatoriamente refletem a opinião da instituição. E as informações e evidências que eu vou trazer aqui, elas são atualizadas até a data de hoje, né, dentro do possível, mas são também um resumo dessas evidências, então elas podem estar desatualizadas até após essa data, e é sempre importante a gente lembrar disso. A ciência está evoluindo muito rápido, sempre evolui muito rápido, e agora na pandemia a gente tem muitas informações a cada, nem mais dia, né, a cada hora, a cada turno de trabalho a gente já tem novas evidências aparecendo. Bom, esse é o roteiro da minha apresentação, então eu quero falar um pouquinho para vocês o que é epidemiologia, depois falar sobre alguns conceitos básicos de medida de ocorrência, que é muito importante a gente atentar, alguns conceitos aplicados à pandemia do Covid, que vocês já devem estar, mesmo não sendo muito da área, já devem estar cansados de ouvir falar, mas é importante a gente lembrar, e algumas perspectivas e desafios, que eu acho que aí tem muito a ver com o que o professor Leder falou sobre essas parcerias e coisas que nós podemos desenvolver a partir de agora. Bom, qual que é a definição de epidemiologia? A epidemiologia é o estudo da ocorrência e distribuição do processo de saúde e doença em populações humanas. Essa é uma definição resumida, né, de várias definições que se tem, né, existe muita discussão sobre o que é esse processo de saúde e doença, sobre o que é doença, né, o que é saúde, enfim, claro que são todos temas próximos de vocês. E esse é um resumo, né, um resumo que tem um pouco no dicionário de epidemiologia do Miguel Porta, que é uma referência super importante para quem está querendo aí estudar epidemiologia, né? Então já tem um dicionário de epidemiologia que ajuda muito a entender alguns conceitos. E como questão-chave, né, eu acho que é importante a gente lembrar que epidemiologia é o estudo do processo de saúde e doença, como eu falei rapidamente no início, né, e até brinco às vezes, os epidemiologistas não estudam só epidemias, né, embora hoje a gente está estudando muito a epidemia, e que já se transformou numa pandemia do Covid, mas a epidemiologia estuda todo o processo que envolve a saúde, a doença e os fatores que levam à saúde e à doença nas populações humanas. O que diferencia, por exemplo, a epidemiologia da clínica é que a epidemiologia está interessada em entender como que as questões de saúde acontecem em populações, né, e não no indivíduo, né? A clínica ela tem um foco muito grande no indivíduo e que é uma questão que diferencia bastante a epidemiologia da clínica.
Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que epidemiologistas ou epidemiologia não estuda somente epidemias, né? Como pela palavra, né, pelo termo, faz a gente pensar isso, mas estuda todo o processo de saúde, doença. Bom, aqui a epidemiologia muitas vezes também ela é definida pelo seu método, né? Embora essa não seja a melhor forma de criar uma definição para uma área, mas também ela é muitas vezes definida pelo seu método, né? E o método epidemiológico, vocês já devem ter ouvido falar em algumas vezes. Aqui eu trago um esquema sintético também sobre os tipos de estudos epidemiológicos, né, que nós temos, e partindo principalmente do fato de que se o pesquisador fornece ou não uma exposição, né? O que seria o pesquisador fornecer ou não uma exposição? Seria o pesquisador fornecer um medicamento para testar se aquele medicamento funciona ou não funciona. Se a gente tiver, se o pesquisador fornecer essa exposição, isso pode ser também uma intervenção educacional, não precisa ser exatamente um insumo, né? Não precisa ser exatamente um medicamento. Se o pesquisador fornece essa exposição, a gente parte para os estudos epidemiológicos experimentais. E aí, o mais conhecido desses estudos experimentais são os ensaios clínicos randomizados, né? Que basicamente todo medicamento para hoje está no mercado, ele passou por um ensaio clínico randomizado, que é pegar um grupo de pessoas, normalmente dividi-las, né, em dois grupos e testar, né? Para um grupo tu fornece o medicamento, para o outro tu fornece o placebo ou o tratamento convencional, dependendo do objetivo, e aí tu testa se com o passar do tempo as pessoas que receberam aquele medicamento tiveram um prognóstico melhor da sua situação de saúde. E esse é um estudo fundamental que está lá dentro das fases, né, para a liberação de um medicamento e que mostra também um pouco o impacto que a epidemiologia tem na nossa vida, né, cotidiana, onde grande parte do que a gente trabalha na área da saúde, né, que é uma boa parte disso tem a ver com os medicamentos, com as intervenções, né, com as terapias, eles passam por ensaios clínicos randomizados. Qual que é a grande vantagem dos ensaios clínicos randomizados e por que eles são tão importantes assim para a gente usar terapias, usar medicamentos? Quando a gente divide as pessoas pela metade, né, divide esse grupo de pessoas pela metade, quando a gente faz isso de uma maneira randômica, né, ou randomizada, a gente acaba criando grupos muito parecidos, com exceção da exposição que é esse medicamento, né? Estou falando aqui medicamento, e aí quando eu estiver falando medicamento, pense em todas as intervenções de saúde que possam ter. Com exceção do medicamento. Então, eu vou ter grupos muito parecidos, tanto do ponto de vista de características que nós podemos medir, como sexo, idade, cor da pele, situação socioeconômica, até do ponto de vista genético, né, que aleatoriamente, se a gente não escolhe por nenhuma característica as pessoas que vão para um grupo ou para o outro, aleatoriamente esses dois grupos tendem a ser balanceados nas diferentes características. Então, isso faz com que a gente consiga medir o efeito daquela exposição com grupos mais comparáveis possíveis, com exceção daquela exposição, né? No caso, por exemplo, daquele medicamento. Temos também uma área de estudos que são os ensaios clínicos não randomizados, que aí servem muito para testar principalmente políticas de saúde, né, onde não há uma alocação aleatória dessas políticas, muitas vezes até do ponto de vista não é ético fazer isso, então se faz um ensaio clínico não randomizado, onde também se compara grupos, mas a gente não tem essa aleatoriedade para definir quem vai participar de um grupo ou de outro. Caso o pesquisador não forneça essa exposição, essa intervenção, a gente parte para os estudos observacionais, tá? Nos estudos observacionais, se a gente tiver grupo de comparação, a gente parte para os estudos analíticos, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, ou se não tem grupo de comparação, a gente não compara, por exemplo, homem e mulher, não compara pessoas mais ricas e mais pobres, a gente tem um estudo descritivo.
Voltando para os estudos analíticos, né? Eles são os três principais, né? Onde a gente tem os estudos transversais, caso controle e de corte. Os estudos transversais, eles são os mais presentes na literatura e que a gente mais vê, porque são aqueles estudos, entre aspas, comparativamente a caso controle e corte, mais rápido e mais barato de fazer. Aqui eu não estou dizendo que são estudos baratos, eu estou dizendo que comparativamente com casos e controles e estudos de corte, eles são estudos um pouco mais baratos, tá? E aqui nesses estudos transversais que a gente tem, por exemplo, o estudo do EpiCovid, né, que está sendo feito em todo o Rio Grande do Sul, já foi ampliado também para todo o Brasil, que vai querer medir, então, qual que é o percentual da população do Rio Grande do Sul e também do Brasil que tem anticorpos para o Covid, né, ou seja, que já entrou em contato com o vírus. Nos estudos caso controle, eles são muito comuns para doenças mais raras, né? Porque nesses estudos a gente parte dos casos, ou seja, por exemplo, casos de câncer e compara com pessoas que não tiveram aquele determinado câncer e vê se no passado eles tiveram alguma exposição diferente, né? Então, um exemplo que sempre é dado, né? Mas pegar pessoas com câncer de pulmão e pessoas sem câncer de pulmão e ver se no passado elas fumaram mais ou menos, com quanta intensidade. Então, por isso que ali, não sei se quando eu mexo meu mouse aparece para vocês, mas por isso que ali tem partindo da doença para a exposição. Então, a gente seleciona as pessoas pelo sua característica de ter ou não ter a doença e olha para trás no passado as exposições que elas tiveram. E a gente tem os estudos de corte, que entre os estudos observacionais são um dos melhores para a gente medir causalidade das doenças, né? Se a exposição X causa a doença Y, que são aqueles estudos onde a gente parte da exposição, normalmente de indivíduos que não têm a doença ainda, e vai acompanhar eles ao longo do tempo e ver se eles vão desenvolver a doença. Aqui a gente tem também um estudo do programa de pós-graduação em epidemiologia, que é muito conhecido, que são as cortes de nascimentos. Então, é um estudo que pega... Já foram 4 cortes criadas, né? 1982, 93, 2004 e 2015, onde se pega todos os nascidos vivos da cidade de Pelotas e se acompanha eles ao longo do tempo para entender esses determinantes do processo de saúde e doença. E várias evidências já foram utilizadas a partir desses estudos, várias recomendações da Organização Mundial da Saúde já foram utilizadas a partir das evidências produzidas nesses estudos. Esse é um resumo, bem resumo, né, dos estudos epidemiológicos, só para que a gente tenha uma ideia e que vocês possam também estar pensando em quais estudos que vocês já viram acontecendo, mas claro que dentro de cada um deles existe um mundo, né, existe várias coisas a serem pensadas, da forma de seleção das pessoas, do planejamento do estudo, questionário, como que vai ser feito, vai ter medida objetiva, não vai ter medida objetiva, como que a gente vai selecionar as pessoas, como eu já falei, como que vão ser analisados os dados depois. Então, assim, dentro de cada um desses estudos tem muita coisa também. Bom, entrando para a parte dos conceitos básicos de medidas de ocorrência. Aqui, antes de falar exatamente de prevalência, incidência, eu queria trazer para vocês uma questão que eu acho fundamental, e principalmente pensando agora na epidemia do Covid, que é a diferença entre números absolutos e números relativos. Quando a gente fica falando assim, e até apresenta esse slide, parece um pouco, nossa, mas precisa discutir isso? Sim, é importante discutir. Eu acho que talvez vocês já tenham experiência com isso seja claro, mas muitas vezes para um público que não está atuando na área de pesquisa, essa é uma coisa que sempre atrapalha muito as interpretações e muitas vezes a gente tem interpretações errôneas relacionadas com como que a gente lida com os números que são apresentados. Pegando esse exemplo, né, 55 casos de Covid em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é igual a 55 casos de Covid em Porto Alegre?
eu gostaria de escutá-los, né? Mas já que a gente está nesse formato online, eu já vou partir direto para a resposta. Sim e não, né? A gente sim, e aí a coisa mais óbvia, não tem como dizer que 55 não é igual a 55. Então, em termos absolutos, 55 casos em um lugar vai ser igual a 55 casos em outro. Mas em termos relativos, isso pode não significar a mesma coisa. Por quê? Obviamente, vocês já pensaram que o tamanho da população de Porto Alegre é muito diferente do tamanho da população de Pelotas. Então, se a gente for pegar esse número e dividir pelo tamanho da população, a gente vai ter prevalências, né? Vai ter ocorrências muito diferentes. Então, é sempre importante pensar no que a gente está falando, se a gente está falando de números absolutos ou números relativos. Nessa questão do Covid, desculpa, entrou um bom ali, mas enfim, acho que foi alguém que comentou. Nessa questão do Covid aparece muito, né, a análise de números absolutos, mas eles têm que ser também considerados numa questão relativa de qual que é a ocorrência daquilo ali, considerando o tamanho da população. Léder, eu não sei se está aparecendo só para mim, mas está aparecendo um bom... Ah, saiu. Tá. Estava aparecendo um bom ali. Se alguém colocou, fico feliz, mas era só para dizer que não era do slide. Aí eu trago aqui algumas informações sobre a síntese de casos, né? Essa informação está disponível lá no site do Ministério da Saúde sobre o Covid, onde a gente tem aqui, para o Brasil e para as regiões do Brasil, qual que é o número de casos que se tinha até poucos dias, o número de óbitos e depois a incidência e a mortalidade. E eu quero que vocês prestem atenção nos maiores números de casos e de óbitos aqui dessas duas primeiras colunas, né? A gente tem, então, tanto o Nordeste quanto o Sudeste com o maior número de casos e o maior número de óbitos, né? De uma maneira rápida, a gente poderia pensar, olha, a situação está mais complicada no Nordeste e no Sudeste do que nas outras regiões. Então, o foco teria que ser no Nordeste e no Sudeste. Agora, quando a gente passa para as medidas relativas, a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê que a região Norte, por exemplo, está com uma incidência muito maior do que a região Nordeste e Sudeste. E também com uma mortalidade por 100 mil habitantes maior também do que a região Norte, Nordeste e Sudeste. O que eu estou querendo trazer para vocês? O número absoluto aqui, obviamente, ele representa algo importante, né? Onde tem mais gente com casos e mais gente com óbitos, é muito importante a gente olhar para esses cenários e tomar as atitudes adequadas para lidar com o problema. E aí, pensando nas doenças infecciosas, até pensando na transmissibilidade da doença, já que tem um contingente muito grande de pessoas ali com o problema. Porém, em termos relativos, a gente vê que a situação do Norte é pior nesse momento do que a situação do Nordeste e do Sudeste, porque a gente conseguiu relativizar. Então, em termos de a cada 100 mil habitantes, há 326 novos casos de Covid no Norte, enquanto que no Nordeste e no Sudeste esse valor é menor, 185 e 136, respectivamente. Então, quando a gente está querendo, principalmente, comparar lugares, a gente precisa levar em conta esses termos, essas medidas relativas, principalmente de prevalência, incidência e mortalidade, tá bem? Bom, esse é um estudo clássico do professor César Victor, né, que junto com o professor Fernando Barros iniciou o programa de pós-graduação em epidemiologia aqui em Pelotas, lá na década de 80. E em 1993 ele publicou no Lancet um artigo, né, um artigo de opinião sobre qual que é o denominador, né? E isso é fundamental hoje na questão da Covid. É fundamental em todos os estudos epidemiológicos, mas hoje ainda mais, né? Por quê? Porque hoje a gente está basicamente testando as pessoas que têm sintomas muito graves,
né? Ou que estão no hospital. E aí cada local está tendo uma atitude um pouco diferente. Se a gente não conhece qual que é o nosso denominador, a gente nunca vai saber quais que são as medidas reais na população. Então, se a gente pega como nosso denominador só as pessoas graves, a gente está tirando, por exemplo, todas as pessoas que não são graves, que são casos leves do nosso denominador. O que vai acontecer? A nossa prevalência, por exemplo, vai ser maior do que seria o real. Por quê? Porque a gente está pegando somente um grupo. Né? Em epidemiologia, a gente chama isso como viés de seleção. Então, a gente está selecionando, errando na seleção das pessoas e aí a nossa estimativa vai ser influenciada por isso. Aqui ele traz também uma discussão, e aí quem puder ler o artigo é bem interessante, ele não é muito longo, são 2 páginas, se eu não me engano, mas ele traz essa discussão de forma muito importante. E aí também comparando prevalência de incidência, né? Aqui já para deixar destacado, a prevalência é a ocorrência de uma doença, né, por uma determinada população em um tempo. Então, seria como, por exemplo, a gente pegar todos nós aqui que estamos nessa sala online e ver quantos de nós temos hipertensão, né? E aí a gente vai ter uma medida de prevalência de hipertensão. Então, nesse momento, no dia 22 de maio de 2020, os pesquisadores envolvidos na live e tal, né, no seminário e tal, tantos por cento deles têm hipertensão. O que seria a incidência? Seria o número de casos novos, e aí para isso a gente precisa ter uma medida de tempo, e por isso que aqui traz esse gráfico, né, traz a questão do tempo, né, o tempo 0, o tempo 1 e o tempo 2. Para a gente ter uma incidência, a gente precisaria pegar, de todo mundo que hoje não tem hipertensão, ou seja, tirar os casos de hipertensão que já tem hoje, acompanhar as pessoas por um tempo e ver quantas vão desenvolver hipertensão. Então, aí nós teríamos novos casos de hipertensão. E isso seria a incidência. A incidência, diferente da prevalência, ela tem que partir de casos ou de uma população sem os casos ainda, né? Para a gente conseguir medir os novos casos daquela doença, certo? A prevalência não tem isso, ela mede tanto casos novos, antigos. Por exemplo, hoje, se a gente fosse ver quantos de nós temos hipertensão, espero que ninguém tenha, mas quantos de nós temos hipertensão, a gente estaria vendo casos, pode ser a pessoa foi diagnosticada ontem, como ela foi diagnosticada há 20 anos atrás, né? A gente está vendo casos tanto novos ou mais recentes, quanto casos mais antigos. Na incidência, a gente precisa ter essa medida a partir do número de novos casos que vão surgindo. Então, a gente precisa ter uma medida prospectiva para conseguir medir a incidência, tá bem? Depois, se tiver não ficado claro alguma coisa sobre isso, a gente pode ir conversando, vão anotando aí. Bom, e aí, quando a gente fala de denominador, fala dessas medidas, a gente se remete muito ao estudo do EPI-COVID-19, né, que de forma muito interessante tem o logo do estudo como se fosse esse iceberg, porque qual que foi a ideia do EPI-COVID? A gente não está conseguindo ver a totalidade da ocorrência do problema na população. Por quê? Porque a gente está testando somente aqueles casos mais graves. Então, a lógica o iceberg, a gente só está conseguindo ver uma parte dessas pessoas e o total dessas pessoas que estão tendo casos de Covid, a gente não está conseguindo medir. Né? As evidências iniciais lá na China apontavam para que mais ou menos 85% dos casos eram assintomáticos. Então, não faziam com que as pessoas procurassem serviços de saúde e aí acabavam que poderiam não ser testadas. No EPI-COVID se encontrou para essa última fase que teve agora, né? São programadas 4 fases para o Rio Grande do Sul, já foram realizadas 3. Nessa última fase se encontrou que para cada 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, a gente tem mais ou menos 2.200 infectados reais. E aí, quando a gente compara com as estimativas oficiais,
nós tínhamos na época, né, 248 casos notificados. Então, a gente vê que o iceberg, na parte que está submersa, que a gente não está enxergando, é muito maior do que essa parte visível. Então, mais ou menos, para cada 9 casos, temos aproximadamente 9 casos não notificados para cada caso que foi notificado. Então, essa analogia mostra que a gente precisa ter bem claro, quando vai medir prevalência de uma doença, qual que é o numerador e qual que é o nosso denominador, certo? Bom, falei um pouquinho sobre esses conceitos básicos de medidas de ocorrência, eu vou partir para os conceitos aplicados mais especificamente à pandemia de Covid. Claro que aqui eu não estou separando, não existe essa diferenciação, foi em termos didáticos, né? Não existe essa diferenciação, vamos dizer assim, quando a gente vai estudar epidemiologia, mas tentando trazer um pouco mais de conceitos que vêm sendo falados com relação à pandemia do Covid-19. Só para ter uma ideia assim, de situação epidemiológica no mundo, a gente já tem essa quantidade enorme de casos, né? Essas são informações bem atuais, com os Estados Unidos sendo o país com o maior número de casos, quase 1,5 milhão, seguido pela Rússia, e já estamos em terceiro lugar com o Brasil. Não é uma informação boa, né? Mas é o que está acontecendo. Temos já 254 mil casos confirmados, já passando da Inglaterra, Espanha e Itália. Espanha e Itália, que principalmente foram países bem afetados pelo Covid. Essa também é uma informação que está disponível lá no site da Organização Mundial da Saúde. Eu trouxe aqui o que estava lá no dia de ontem, se eu não me engano. E quando a gente vai ver a questão das mortes, a gente vê um panorama similar, né? Mas com os Estados Unidos também no primeiro lugar, com 89 mil mortes, né? Quase chegando na casa dos 100 mil mortos, seguido por Reino Unido, né? Itália, França, Espanha, e o Brasil já está em sexto lugar com relação ao número absoluto de mortes por Covid. Aqui tem alguns gráficos, e aí também convido todos a irem olhado sobre desse site, né, Information is Beautiful, que são gráficos super interativos e interessantes para a gente estar acompanhando. Eles estão produzindo bastante coisa também relacionada ao Covid. Aqui a gente vê a trajetória dos casos, do número de casos ativos, né, nos países, e as diferentes cores das linhas significam o quanto que esses países estão aumentando de casos com o passar do tempo. O Brasil está ali no laranjinha, né, tem um aumento importante de casos com o passar do tempo, quase mais do que 10%, né, de mudança por semana. E aí é que a gente tem um panorama bem interessante sobre os casos ativos no mundo todo. Isso também tem sobre as mortes, né, que vem acontecendo, e aí a gente vê também o Brasil também forte nessa estatística negativa, junto com México, Rússia, Peru e Índia, onde está tendo um aumento também importante no número de mortes, tá? Por dia, né? Aqui é importante destacar que não é o cumulativo, é o que acontece, a média de mortes por dia. Bom, outro termo que está sendo bastante falado e que também tem muito a ver com essa questão do qual que é o denominador, né? Que é a questão da letalidade. Eu vou falar um pouquinho depois mais claro sobre isso, sobre o denominador da letalidade, desculpem. E também a taxa de contágio. Aqui eu achei interessante trazer para a gente lembrar que a COVID, ela não é uma doença muito letal, e aí parece até contraditório estar dizendo isso, né? Porque tem muitas pessoas morrendo por ela, mas existem outras doenças que são mais letais, ou seja, do total de pessoas que se infectam pela doença, e falando em problemas infecciosos, qual que é o percentual que morre. E isso é letalidade, né? Que é muito importante a gente separar de mortalidade. Então, a letalidade é do total de casos
de determinada doença, quantas pessoas, qual é o percentual de pessoas que morrem por aquela doença. Isso é letalidade. Então, aí a gente já tem um universo só das pessoas que estão infectadas. Que é diferente de mortalidade, que a gente pega o número de mortes pelo total da população, independente de quem teve ou não teve a doença. E aqui eu trago um pouco dessa comparação com outras doenças que já afetaram populações humanas, né? E a COVID, ela tem uma taxa de contágio, né? Que é a capacidade dela de transmitir para outras pessoas está lá ao redor de 2, né? 2 e pouco, dependendo do país e do contexto. E ela tem uma letalidade em torno de 1, né? 1 a 2, dependendo das evidências que a gente tem também. Então, ela não é muito letal, porém, vocês já podem, imaginem, né, se a gente tivesse uma doença mais letal, como que estaria a nossa situação hoje em dia, já que com uma doença que não é tão letal assim, já está acontecendo um número de mortes inimagináveis, né? Enfim. Aqui também a gente tem os números de casos confirmados, as mortes, a letalidade que está aqui. Eu acho que eu tenho alguma coisa que eu consigo usar aqui para estar passando o mouse para vocês. Não, mas enfim. Dá para ver agora, Leder? O mouse? Tá. Aí, então, a gente tem aqui a letalidade, né, que em inglês, normalmente, eles chamam de case fatality. Então, né, que às vezes, acho que também, às vezes, é isso que faz com que as interpretações sejam equivocadas, porque, normalmente, a tradução não é literal, né? Então, mas aqui a gente tem a letalidade, que é o percentual de pessoas dos casos que morreram, né? E aí a gente tem aqui as diferentes características e mais uma vez chamo a atenção para aquilo que eu falei antes da diferença entre o número absoluto de casos que a gente tem aqui na primeira coluna para a letalidade, né? Ou também para o que seria a incidência ou que seria a prevalência da doença. Então, uma coisa é a gente ver um número total de casos, e aí que os Estados Unidos salta aos olhos, né, com o número total confirmado, mas quando a gente vai ver a letalidade, a gente vê que ele não é o que está, onde estão morrendo mais pessoas, né, que tem a infecção pelo Covid. A gente vê outros países com letalidades um pouco maiores. Aqui a gente tem que lembrar que a gente tem problema com esse cálculo da letalidade mais uma vez, porque a gente está testando somente os casos mais graves, a gente não tem os denominadores adequados. Mas, comparativamente, aqui é importante para a gente visualizar. Aqui temos os casos por milhão de pessoas, né? E aí a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos, que era o maior número confirmado de casos, não é o país que tem o maior número de casos por milhão de pessoas. É Singapura, seguido por Espanha e depois Bélgica. Então, quando a gente começa a relativizar essas medidas, a gente começa a ter um outro panorama e ver uma outra situação. E a mesma coisa acontece com as mortes por milhão de pessoas. Aqui sim, uma medida de mortalidade. Então, do número total de mortes por uma medida relativa da população. Aqui por milhão de pessoas, né? Então, a gente tem a Bélgica com o maior número de mortes por milhão de pessoas. Estados Unidos, que era o primeiro lá da lista, ele está aqui, contar rápido aqui, em oitavo, talvez, né? Oitavo, posição 8 na lista de mortes por milhão de pessoas. Agora travou aqui. Pronto. Também é importante, eu acho, ir acompanhando os boletins epidemiológicos. A gente vem sendo vários realizados, né, por semana epidemiológica. Esse último aqui eu estou apresentando de 8 de maio, onde eles trazem várias informações, e aqui trago para vocês também essa comparação de uma maneira um pouco mais sintética, mostrando as diferenças entre número de casos, de óbitos, letalidade, população, incidência e mortalidade. E aí a gente vê como que está a situação do Brasil aqui naquele momento, considerando as medidas,
o total da população e como que essas medidas se comportam de forma relativa, que elas vão ser bem diferentes do número absoluto de casos, como a gente vê aqui. Então, quando a gente vai tomar decisões ou quando a gente vai recomendar sugestões, os gestores vão tomar suas decisões, é sempre importante que a gente tenha em mente tanto o número absoluto de casos, que isso importa muito, e aqui eu não estou dizendo que o número relativo é melhor do que o número absoluto, eu só estou dizendo que a interpretação deles tem que levar em conta o que eles significam, né? Obviamente, por exemplo, se eu sou um gestor e eu estou querendo estimar qual que é o número de medicamentos que eu vou precisar para hipertensão para a população do meu município, o número absoluto ele importa muito mais do que o número relativo. Agora, se eu estou querendo ver letalidade de uma doença, se eu estou querendo ver a prevalência de uma doença para comparar se a minha cidade está melhor ou pior em determinada característica com outra, aí os números relativos são bem mais importantes. Então, a gente sempre tem que ter em mente essa diferença entre esses dois conceitos. Por fim, aqui, quero trazer para vocês o tal do achatamento da curva, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, né? Acho que isso toda a população brasileira está ouvindo falar, mas que tem muito a ver com a capacidade que o serviço de saúde, que o sistema de saúde vai ter para lidar com a pandemia. As pandemias, as epidemias normalmente seguem esse processo, né, dessa curva normal, dessa curva de Gauss, onde a gente tem poucos casos no início, aumenta bastante, tem um pico, né? E esse pico é o grande problema para o sistema de saúde, porque quanto maior for esse pico, mais significa que o sistema de saúde vai ter que estar atendendo pessoas, né? Vai ter que estar demandando recursos, estruturas e serviços para atender essas pessoas. Na questão da pandemia, do achatamento que se fala muito, é tentar fazer com que essa curva, e aí é importante deixar claro, não tem muito a ver com o número de casos, embora ela tenha influência nisso, mas tem mais a ver com a velocidade com que esses casos vão acontecendo ao longo do tempo. E aí, quanto mais a gente consegue achatar essa curva, maior é a capacidade que o sistema de saúde vai ter para lidar com os casos. Bom, algumas limitações das medidas até aqui, né? Então, as medidas de prevalência ainda são pouco confiáveis. Então, quando a gente pega as medidas de prevalência, ou seja, o número de casos pelo total da população, a gente ainda tem informações pouco confiáveis, porque a gente não tem nenhum número de casos ainda adequado, porque a gente não está testando todo mundo e também não tem um denominador muitas vezes adequado para fazer o cálculo da prevalência. A letalidade ainda também é inadequada, né? O denominador, principalmente dela, não está claro, que é o número de casos, né? Então, a gente tem prevalência, total de casos em uma determinada população. Letalidade, do total de casos, quantos venham a morrer por aquela condição. Então, a gente não tem esses numeradores e denominadores muito claros ainda, e a gente ainda precisa avançar, né, nessa questão. E também há necessidade de ajuste para o tamanho da população e para a curva epidêmica, né? Aqui tem um estudo do professor Pedro mostrando como, quando a gente compara números absolutos e números relativos, a gente tem interpretações muito diferentes. Então, nesse caso aqui é um exemplo onde tem a mortalidade tanto ajustada pela população, que é a mortes por 1 milhão de habitantes, quanto também pelo período da curva epidêmica, que aqui também, como vocês viram nesse slide anterior, ele é muito importante, né? Então, a gente vai ter diferentes situações dependendo de qual que é a posição que a gente está nessa curva, né? Então, também não dá para a gente comparar, por exemplo, o Brasil, que enfim, vamos supor que estivesse aqui nesse momento da curva, com a China que está mais ou menos aqui nessa curva, ou com a Espanha que estivesse mais ou menos aqui nessa curva. Então, dependendo também do momento da curva, a gente vai ter interpretações diferentes. Bom, seguindo aqui, Léder e Célia, por favor, me avisem se estiver passando muito do tempo. Indo para a parte mais final, assim,
sobre algumas perspectivas e desafios para a gente também poder discutir. Uma coisa que a gente precisa ter claro nesse momento é que a gente precisa de síntese de evidências. E a gente... isso sempre aconteceu muito, assim, de a gente ter um estudo dizendo uma coisa e isso ser muito divulgado, principalmente se ele é contrário, né, ao que já se falava na literatura. Mas a gente precisa sempre lembrar que para a gente tomar decisões, para a gente ter mais confiabilidade, vamos dizer assim, nessas tomadas de decisões, a gente precisa ter diferentes estudos apontando na mesma direção, né? Ou se não, pelo menos entender qual que é a diferença entre eles e por que eles não apontam na mesma direção. E aí temos as revisões sistemáticas e meta-análises que fazem isso de maneira muito boa, né? E a gente já está produzindo muito conhecimento relacionado ao COVID. Então, a gente precisa entender esses diferentes estudos, como que eles se comportam e sintetizar esses resultados. Esse daqui é um estudo que saiu, uma rápida meta-análise sobre o fumo ativo, né, com relação à severidade do COVID. E aí se tinha muita discussão se o fumo aumentava ou não aumentava o risco de COVID grave. E por essa síntese de evidências, parece que não, né? Parece que não tem uma associação significativa. Embora quando a gente vai ver ali os intervalos de confiança do pool da medida combinada, a gente tem um intervalo de confiança grande. Então, obviamente, precisam-se de mais estudos para ter certeza, mas, por enquanto, a informação que se tem é que o fumo ativo não está relacionado com a severidade do COVID. E também acho que é importante para a gente ir acabando um pouco com as fake news, né? Naquele site que eu falei para vocês anteriormente, tem vários outros exemplos, né? Mas aqui alguns exemplos de informações que são vinculadas na mídia, né? Em sites, enfim, diferentes meios, dizendo coisas que não são tão reais assim, né? Ou que não tem pelo menos evidência para a gente estar dizendo que aquilo ali acontece. Então, por exemplo, dizer que o COVID é mais fatal do que qualquer outro patógeno, né? Isso não é verdade. A gente viu aquele exemplo lá anterior, aquele gráfico anterior, onde não era assim. Tudo certo, Léder? Eu vi uma chamada ali no chat, mas tudo ok? Tá. Então, ele não é o mais fatal de todos os patógenos, né? Ele também saiu muito que era menos fatal do que a influenza, ou que a gripe, né? Isso também tem muita discussão. E também dizer que as pessoas que pegariam Covid seria uma sentença de morte, né? Então, várias coisas foram saindo. Aqui eu tirei só 3 exemplos rápidos para que a gente também possa ter essas síntese de evidência, produzir evidência científica para a gente também combater e essas fake news, porque isso pode ter um efeito que muitas vezes não é visto, mas pode impactar muito na vida de diferentes pessoas, né? Aqui eu trouxe uma evidência que fala sobre o isolamento social, e aqui é muito importante, vem tentando falar isso em diferentes locais. De acordo com as evidências recentes, elas mostram que as evidências são limitadas, né, para a gente dizer que realmente o isolamento social é a melhor estratégia, mas pelas essas evidências limitadas, elas mostram que o isolamento tem um efeito em diminuir o número de casos e também a mortalidade. Então, apesar de que a gente tem que deixar claro que são evidências ainda iniciais e que muitas vezes até baseadas em outras epidemias e pandemias, mas parece que a quarentena, vamos dizer assim, principalmente em combinação com outras medidas de saúde pública, consegue ter um efeito na diminuição, ou melhor, no enfrentamento da pandemia, né? E essa é uma evidência importante, né? Todo esse debate que está tendo aí, eu não quero entrar nele porque eu acho que não existe muito debate contra evidências científicas, né?
Mas também é importante para dizer para as pessoas que isso não é uma opinião de alguém, né? Vocês estão defendendo a universidade, né? A UFPEL, a PUC, enfim, todas as universidades estão defendendo que o isolamento, né? Como se a gente quisesse estar isolado e como se a gente quisesse que as outras pessoas estejam isoladas. Não. O ideal seria que nós tivéssemos um tratamento e uma vacina, mas nós não temos. E pensando em salvar vidas, a única estratégia que se mostra mais efetiva é o isolamento social. Obviamente isso pode mudar e eu espero que mude muito rapidamente, que a gente consiga um tratamento, que a gente consiga uma vacina, mas pensando em questões de saúde pública, em questões de salvar vidas e até mesmo em questões econômicas, o isolamento social parece ser a melhor estratégia. Eu sei que tem muito debate, mas a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso depois. Temos também, né, esse grande debate sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, e não temos ainda evidência de que ela consiga diminuir, consiga melhorar o prognóstico das pessoas, mas também, mais uma vez, né, espero que talvez seja. A gente só precisa ter essa evidência científica para lidar com isso, né? É muito perigoso quando a gente não tem evidência científica e acaba usando alguma coisa para atuar na saúde das pessoas, né? Isso isso para todas as áreas, né? Isso é para arquitetura, para engenharia civil, para qualquer área. A gente não vai estar fazendo coisas sem ter um estudo prévio para que nos diga sobre o efeito daquilo. Pessoalmente, espero que seja, espero que ela consiga diminuir, porque o que a gente quer aqui não é um debate de opinião, a gente quer salvar vidas, e se ela for um medicamento que seja um tratamento, vai ser muito bom mesmo. Bom, quando a gente vai falar de fatores de risco, e aqui entrando já um pouco mais na área que eu tenho mais experiência, quando a gente vai falar das doenças crônicas, principalmente, que é uma coisa que está sendo muito falada, a gente precisa diferenciar esses fatores de risco com relação ao COVID para aqueles fatores que são de risco para o diagnóstico, ou seja, para a pessoa se infectar pelo COVID, e aqueles que são prognósticos, ou seja, que vão vão interferir na evolução do problema. E muitas vezes eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma. Ontem a gente teve uma fala aqui na UFPEL Talks, né, que é um momento também de discutir um pouquinho essas coisas com toda a comunidade, e eu relembrei isso, assim, olha, a gente tem que ter calma, a gente está falando muito, né, das doenças crônicas, e isso também pode trazer um pouco de ansiedade para as pessoas já estão em isolamento, já estão numa situação difícil, e a gente começa a trazer informações de que a pessoa com problema cardíaco, com diabetes, tem que se cuidar, não sei o quê, não sei o quê. Sim, a gente tem que informar essas coisas, mas a gente tem que cuidar a forma como a gente comunica isso para não produzir ansiedade e também para dar a melhor informação científica que a gente tem. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando, ou seja, daqueles fatores que vão influenciar a pessoa pegar ou não pegar o vírus. E fatores prognósticos, daqueles fatores que vão fazer com que, dado a pessoa tem a infecção, quais são os fatores que aumentam ou diminuem a capacidade dela de ter um bom prognóstico. E aí, já adiantando um pouquinho, para as doenças crônicas, pelas evidências iniciais, parece que elas atuam muito no mau prognóstico, no prognóstico ruim para as pessoas. Então, quem tem doenças crônicas, principalmente múltiplas, há um aumento de desfechos adversos, dado que ela tenha a infecção pelo COVID. Agora, para infectar, não parece ter muita influência, então não são um grupo de risco para a infecção em si. E é até meio óbvio, né, quando a gente fala assim, porque é uma doença respiratória que é transmitida pelo ar, não teria por que pensar que a doença em si vai fazer com que a pessoa pegue ou não pegue o vírus. E as evidências estão mostrando isso, que parece que não tem muito efeito para essa questão. E aí isso é importante também até para que a gente possa sensibilizar as pessoas para entender que o COVID é um risco para todo mundo, né? E não é somente as pessoas que têm determinada característica que vão ter um risco aumentado para pegar o COVID, para transmitir o COVID, que é o grande problema dessa pandemia.
Aqui também se fala sobre alguns fatores de risco, né? E aqui eu destaco que é importante a gente, coloquei entre aspas ali, porque é importante a gente pensar o que são esses fatores de risco realmente, como que a gente define fator de risco. Então, normalmente aqui, essas informações estão nos dizendo que pessoas mais velhas tendem a morrer mais quando tem a infecção, e pessoas com doenças crônicas pré-existentes também tendem a morrer mais quando tem infecção. Agora, a ponto de chegar a dizer que é um fator de risco, a gente precisa avançar ainda um pouquinho mais para ter clareza se são realmente fatores de risco ou se não estão influenciando. Vou dar um exemplo rápido aqui do porquê que eu estou dizendo isso. Será que é mesmo a idade que a pessoa tem que faz com que ela tenha um pior prognóstico? Ou é porque as pessoas que têm mais idade têm mais doenças crônicas e aí as doenças crônicas que estão fazendo elas morrerem mais? Então, é importante para isso, até também para que eu trabalho com isso, a epidemiologia trabalha com fatores de risco, mas é sempre importante a gente pensar em como que a gente informa essas coisas, para não estigmatizar também, né? Como se fosse um problema para as pessoas mais velhas. Não, a gente tem que ver, é um problema das pessoas mais velhas ou é um problema porque as pessoas têm diferentes condições crônicas, né? E já vem se vendo que, por exemplo, a obesidade está muito relacionada principalmente para pessoas que não são mais velhas, pessoas mais jovens. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado antes de afirmar realmente o que é um fator de risco, nesse caso, para o COVID. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico que é super bonito e mostra, né, quais são a relação entre multimorbidade e gravidade, né, ou tenta explicar isso, e aí ele mostra que as pessoas que têm 3 ou mais doenças crônicas, 48% das pessoas que faleceram, 48% tinham 3 ou mais doenças crônicas. E aqui eu quero destacar que, apesar de achar o gráfico muito bom, a gente tem que ter muito cuidado no que essa figura informa. Essa figura ela não está dizendo que o risco de morrer é maior entre pessoas que têm várias doenças crônicas. Está dizendo que entre as pessoas que morreram, qual era a distribuição de problemas crônicos, mas pode ser que entre as pessoas que não morreram seja essa mesma distribuição. Então, essa figura ela não está avaliando o risco, é importante a gente atentar para isso, né, e não ter inferências rápidas para situações que a gente precisa avaliar e ter cautela para informar todo mundo. Bom, aí aqui já saiu uma revisão sistemática e meta-análise falando sobre a comorbidade e o seu efeito em pacientes infectados com SARS-CoV-2, e aqui principalmente pessoas hospitalizadas, né? Aqui eles falam de comorbidade e tem uma diferença entre comorbidade e multimorbidade, e eles estão falando basicamente de doenças isoladas, mas estão avaliando diferentes. Então aqui a figura A eles estão mostrando para hipertensão, a figura B diabetes, a figura C problemas respiratórios e a figura D problemas cardiovasculares. E aí sim, pelas evidências que se tem para o prognóstico, né, para avaliar o prognóstico, as doenças crônicas têm um efeito importante nesse prognóstico, né, nessa evolução do paciente, dado que ele já tem a infecção. E aqui é a mesma coisa, desculpa, aqui era dos casos, né, e aqui é também do risco de comorbidade em pacientes severos comparado com pacientes não severos, ou não graves, né? Severo não é uma boa tradução para o português. Bom, aqui trago um dos estudos que contrapõe essa questão de prognóstico e diagnóstico, como eu falei anteriormente, né? Então, aqui, a única morbidade que eles encontraram associadas com a infecção pelo SARS-CoV-2 foi a doença renal crônica, e que eu acho que também pode estar influenciado por outras coisas, inclusive eles falam isso. Mas eles mostram que os potenciais fatores sociodemográficos até agora, né, nessa amostra da Inglaterra, para ter um teste positivo, né, e aí tem todos os viés de seleção que a gente já discutiu nessa amostra deles, inclusive eles falam isso nas limitações de forma muito clara, elas incluem
A deprivação, né, que seria, vamos sintetizar aqui como um pior nível socioeconômico, a densidade da população, a etnia e também a doença crônica renal, que foram os fatores associados com o risco da pessoa se infectar pelo Covid. Depois já saiu um comentário logo em seguida no Lancet sobre esse estudo, e aí os autores discutem ainda de forma mais aprofundada todas as limitações do estudo e as necessidades que se tem de novas evidências para a gente conseguir confirmar esses achados do estudo inglês. E uma das informações que eles colocam é a necessidade de estudos epidemiológicos de base populacional, à semelhança do EpiCovid aqui no Brasil. Aqui só um gráfico de um estudo pré-print, né, que ainda não foi revisado por pares, mas que mostra qual que é o total da população que está em risco de desenvolver a forma severa da doença do Covid, né? Nós fizemos algo semelhante aqui para o Brasil, para uma população em envelhecimento de 50 anos ou mais. Eu acho que até comentei com o Éder sobre esse estudo do ELSE, e a gente estimou que mais ou menos 34 milhões de pessoas de 50 anos ou mais teriam condições que poderiam levar a uma Covid grave, né? Não significa que as pessoas vão ter, não significa que as pessoas vão infectar, mas elas estariam naqueles grupos teriam algum daquelas condições, daqueles fatores que poderiam levar a Covid grave. E esse daqui é um estudo mundial, feito com dados do Global Burden of Disease, mostrando quais que seriam mundialmente as populações em risco para ter Covid grave. Finalizando, faltam mais 2 ou 3 slides, a gente precisa também avançar muito nessas relações causais, como que isso ocorre, né? Comentei um pouco com o Leder e com os demais colegas que a gente participou aquele dia, que a gente tem essas informações, principalmente epidemiológicas, mas a gente não sabe muito bem qual que é o mecanismo causal que leva essas morbidades ao pior prognóstico, por exemplo, das pessoas com Covid. Isso vai ser importante a gente ter essa informação, né? Até para pensar em estratégias de intervenção. Aqui trago um exemplo de um framework, de um modelo que foi feito com relação à obesidade e Covid, né, e algumas explicações do porquê que pode levar, mas ainda são todos baseados em outros estudos e não na Covid, até porque a gente tem pouco tempo ainda de pandemia, né, e não tem como também ter todas as informações científicas necessárias, né, a gente tem bem poucas ainda, vale a pena ressaltar, mas essa seria uma possível explicação do mecanismo que levaria as pessoas com obesidade a terem um maior risco de Covid grave. E aqui também um outro estudo falando sobre essa relação com os problemas cardiovasculares, né? E aí foram essas duas principais ideias que já tem de como que se dá essa relação, e com certeza vão estar saindo cada vez mais sobre essa relação das doenças crônicas com o pior prognóstico. E, por fim, algumas coisas que parece também, e aí aqui esse é um estudo anterior ao Covid, né, mas que fala sobre a inflamação no envelhecimento, né, e esse processo inflamatório sistêmico que parece acontecer com o envelhecimento, e que talvez ele também seja uma das explicações para o maior risco entre pessoas com morbidades e condições crônicas e também e mais velhas, né? Então, esse é um termo que vem sendo usado hoje e vem sendo usado mais recentemente, né? O inflama aging, e parece também estar influenciando essa questão da gravidade do Covid. Aqui no artigo eles trazem alguns modelos e explicam um pouco também com essa relação da multimorbidade, e como que essas doenças crônicas estão relacionadas com o processo inflamatório sistêmico, né? E aqui também, para finalizar, um processo esquemático um pouco mais linear, assim, de como que isso pode acontecer. Bom, espero que eu não tenha, acho que passei um pouco, né, do tempo,
mas espero que não tenha ficado tão cansativo. Aqui eu deixo o logo do grupo e os contatos do grupo também nas redes sociais, e-mail e outros espaços, para que a gente possa conversar também, não só agora, mas também em outros momentos. Agradeço muito o espaço, obrigado Léder, obrigado Célia, em nome de todo o grupo aí da PUC, e estou disponível para a gente conversar sobre coisas que não ficaram muito claras e também críticas e sugestões a toda essa fala.